A 41ª Jornada Espírita é promovida pela Federação Espírita Catarinense através da 13ª União Regional Espírita. O tema desta edição da 41ª Jornada Espírita é Ciência e Religião na Construção de uma Nova Era, 150 anos de A Gênese. A Gênese, que nós sabemos que é o 5º livro da codificação espírita, lançado 11 anos depois de que vamos dar continuidade ouvindo agora a palestra do Dr. Décio Landolli Júnior, que veio do Mato Grosso do Sul para estar conosco nessa noite. Muito obrigada então ao Dr. Décio e vamos apresentá-lo. Dr. Décio é médico cirurgião, endoscopista com doutorado pela Unifesp, presidente da AME, Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, e vice-presidente da AME Internacional, escritor, orador, palestrante espírita. Vamos então agora nos preparar para ouvir o Dr. Décio. Dr. Décio, muito obrigada por estar conosco. Seja muito bem-vindo e que possamos aproveitar então essa segunda parte da noite de hoje da jornada. Bom, a gente vai falar de ciência e religião na construção de uma nova era, né? Amanhã a gente vai ter um seminário e nesse seminário a gente vai desenvolver o tema. Aí a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais profundamente sobre cada um desses conceitos, porque são conceitos. Ciência é um conceito, religião é um conceito, filosofia é um conceito, né? E a gente precisa entender o que aquele conceito significa. A gente precisa dar um significado para a palavra, né? Por exemplo, o Arismar falou uma coisa interessante aqui, a palavra empírico. Às vezes a gente acha que empirismo é aleatório, não é aleatório, né? A gente às vezes usa a palavra de maneira paradigma. Todo mundo gosta de falar essa palavra, ninguém sabe o que significa. Né? Vamos ser honestos, vamos falar a verdade. Você fala assim, vamos mudar o paradigma, você não sabe o que é. Né? A gente ouve falar, acha bonito e vai repetindo. Então, quando a gente vai se comunicar, é importante que a gente vá na base para a gente conseguir entender o que realmente está acontecendo, né? O que aquilo realmente significa e aonde que a gente quer chegar com aquele comunicado. Porque é muito comum você ver as pessoas discutindo, mas estão falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, é muito importante que a gente faça essa diferenciação. Hoje, como é a palestra, eu queria mais mostrar um aspecto para vocês que foi o que realmente me trouxe para a doutrina espírita, né? O que realmente me fez descobrir que eu era espírita, que é essa questão do tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, tá? Acho que não está passando meu slide. Bom, é muito importante a gente perceber que o Arismar também falou nesse assunto, que não existia antes uma divisão, existia um conteúdo, né, que era o conhecimento científico da época, conhecimento da humanidade, e esse conhecimento era gerido por um mesmo grupo. Então é muito comum, por exemplo, vamos pegar René Descartes, né? René Descartes é considerado por muitos, na minha opinião injustamente, é considerado como o pai do materialismo. Não é, né? Ele era teólogo. Então, geralmente, os grandes intelectuais, eles eram físicos, eles eram médicos, eles eram filósofos e eles eram religiosos. Porque todo conhecimento humano girava em torno de umas poucas pessoas, né? Se você resolvesse escrever uma carta, você pagava um escriba para escrever a carta, era por letra. Era caro para danar, não é? Então, e quem que leria esses livros? Muito poucas pessoas, não é? Vocês devem se lembrar daquele filme O Nome da Rosa, né? Aquilo mostra bem como a coisa funcionava. Então, as bibliotecas eram tesouros em que poucas pessoas tinham oportunidade de acessar aquele conhecimento. O conhecimento, muitas vezes, ele era gerado sem uma origem determinada. Ou seja, a gente não conseguia perceber exatamente o que aquilo, da onde aquilo tinha vindo. Podia ser da inspiração de algumas pessoas, podia ser de um conhecimento observável, mas a gente não tinha essa ideia, né? E aí, no início do século XVII, um pouquinho no final do século XVI,
Esses conhecimentos começaram a conflitar, por quê? Porque um grupo queria trazer uma informação mais segura, era o pessoal que queria fazer os testes, queria usar a razão de uma maneira objetiva. Tinha um grupo que era mais voltado para as questões religiosas e vinham com aquela questão, né, que a gente vai discutir amanhã, de que fé é uma coisa que você tem que ter sem discutir. Eu sempre lembro da minha professora de catecismo, ela falava assim: fé é aquilo que você aceita sem discutir. Não, não é, na minha opinião não é. Se você tem que aceitar alguma coisa sem discutir, é sinal de que tem alguém querendo te manipular. Alguém quer levar você para um lugar e não quer que você converse, não quer que você discuta o assunto. Por isso que a cultura, a educação não é uma boa ideia para os governos totalitaristas, porque as pessoas pensam, e se elas pensam, elas vão querer seguir o caminho delas, e não o que você está indicando para elas. Então isso começou a ter um conflito meio sério. E aí o Descartes, que foi o cara que chegou e falou assim: vamos combinar uma coisa, vocês estudam a parte do espírito e deixam a parte da matéria com a gente. E aí se fundou o paradigma materialista. Então o paradigma, segundo Thomas Kuhn, que é um epistemólogo famoso, ele diz que assim, é um combinado. As pedagogas sabem o que é isso. Quando os meus filhos eram pequenos, eles iam começar na escolinha, eles falavam: pai, tem um combinado, a gente tem que, quando chega, tem que deixar a lancheira no lugar e a gente vai para o cantinho do não sei o quê. E os combinados ficavam escritos: não pode bater no amiguinho, não pode puxar a orelha do amiguinho, tem os combinados. O paradigma é um combinado. E qual foi o combinado? O combinado era assim: vamos estudar a matéria, ponto. Então a ciência não é materialista, os cientistas são. A ciência, ela busca a verdade, não interessa onde esteja. Agora, o paradigma é uma ferramenta muito importante para que a ciência ande. E não é só a ciência. Isso acontece em qualquer área de desenvolvimento cultural humano. Existe paradigma artístico, existe paradigma religioso, existe paradigma científico. São formas que você combina. É por isso que a gente tem congresso. O congresso é para a gente combinar como é que a gente vai discutir os assuntos. O congresso é para a gente entrar em sintonia e que todo mundo consiga falar mais ou menos a mesma língua e que as pessoas se entendam. Isso teve um grande avanço com a comunicação. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Essa palavra era famosa há um tempo atrás, a gente não fala mais nela, mas é verdade. Porque o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta, em questão de segundos, está no seu bolso. Está tocando o seu celular e avisando você que está acontecendo aquilo lá. E a maneira como as pessoas se manifestam é a mesma aqui. Quando eu era pequeno, eu tinha um tio rico que podia ir para a Europa. Naquela época, quando eu era moleque, a gente ia no aeroporto de Congonhas para ver os aviões decolar e pousar, e o pessoal que ia pegar avião ia de terno e gravata, as mulheres iam de longo. Era chique no último você pegar um avião. Agora imagina quem é que ia para a Europa. Era uma coisa assim, fenomenal. E quando ele voltava com coisas, parecia que ele tinha visitado Marte. As coisas que ele comprava lá eram coisas absolutamente diferentes das que tinham aqui. Era um negócio do outro mundo. Aí ele trazia uma caixinha e ele trazia uns carrinhos, Eu gostava de Matchbox naquela época. E os carrinhos que ele trazia eu nunca tinha nem visto na minha vida. Automóvel, você andava lá e você via os carros que parecia coisa do futuro, Hoje você vai num shopping center em Paris, em Londres, em Madagascar, em São Paulo. É a mesma coisa, são as mesmas lojas, os mesmos produtos. Por quê? Porque as coisas acontecem ao mesmo tempo em todo lugar. O que dá certo num lugar, eles vão multiplicando. A última resistência à globalização, quando eu morava em Santos, uma amiga falou assim: não, McDonald's nunca vai dar certo aqui, porque todo mundo gosta de ir na praia comer o sanduichinho ali na praia. Tadinha. Podia ter ficado quieta. Porque o McDonald's entrou, tem 300 mil McDonald's e todo mundo come aquela porcaria lá. E acha bom ainda. Uma vez eu fui para a Holanda e eu não consegui achar uma comida decente. Eu vi o McDonald's e eu quase ajoelhei, agradeci a Deus. Pelo menos eu sabia que porcaria eu ia comer, Eu sabia do que se tratava. Não é assim?
Então, na verdade, a gente está passando por um momento muito especial, porque a gente realmente agora é uma família, a humanidade. As coisas que estão acontecendo lá na Turquia nos afetam diretamente. A gente vê uma criança morta, a gente não dorme à noite. E a gente viu ela ao vivo lá, ou se não foi ao vivo, foi no jornal. A gente viu as torres gêmeas caírem ao vivo. Na hora que estava acontecendo lá a barbaridade, a gente estava aqui com a boca aberta, sem saber o que estava acontecendo. Falei assim, mas o que é isso? É algum filme hollywoodiano? Não é? Filme de catástrofe, é o fim do mundo? Então, essas coisas todas, elas foram se unindo. E nós fomos setorizando o desenvolvimento do nosso conhecimento científico. Né? Mas o objetivo qual que é? Sempre foi, sempre será a busca da verdade. A busca do conhecimento, do que é. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de discutir um pouco mais sobre isso, falar um pouquinho de filosofia. A gente vai ver que nós não vemos a verdade. Nós vemos o que nós queremos que seja verdade. Nós observamos os nossos desejos. Não é? Então, quando a gente fala que em ciência as verdades são transitórias, isso é uma grande bobagem, porque verdade não é transitória. O que é transitório é o nosso conceito de verdade. Então você acha que isso é verdade até você descobrir que não era. Então nunca foi verdade. A verdade é única, e se é única é imutável. E não existem duas. Essa é uma outra dica que eu recebi do meu professor na pós-graduação. Décio, quando você vai estudar um assunto que tem muita teoria, que nenhuma está certa. Quando tem uma certa, as outras caem. Então, quando você tem um monte de teoria para explicar uma coisa, que nenhuma delas está certa. Pode olhar que você vai ver, pode ter uma coisinha certa aqui, outra ali, não é? Mas o todo não é. Porque quando você encontra a verdade, é única e imutável. Então, a nossa busca é essa busca pela verdade. Agora, como é que você faz isso? Como é que você busca a verdade? Aí é que a gente vai entrar na preferência pessoal de cada um. Né? Então, se você é um cara afoito, se você é uma pessoa que quer resolver tudo rápido, que você não se preocupa muito com os detalhes, que você acha que as coisas, se alguém te fala alguma coisa e te parece verdade, você já aceita aquilo de boa. Você não vai questionar, você não é o chato que fica falando, mas será, mas será, mas será. Você é o cara ao contrário, você é solto. Então, o que é que você quer? Você quer ver logo o fim. Então, geralmente você anda olhando o horizonte. E as coisas que vão sendo colocadas para você faz uma análise rápida e já aceita aquilo como verdade. Geralmente, esse cara é o cara mais religioso. Né? Ele sente mais do que ele observa. Ele aceita mais do que ele discute. E ele busca a verdade nas revelações, porque é um grande atalho. Né? É uma maneira rápida de eu chegar na verdade. Qual é a vantagem de você ser assim? A vantagem é que você atravanca menos o progresso, né? Você é mais solto. A vantagem é que você consegue vislumbrar coisas grandes, você consegue ter uma visão panorâmica das coisas que acontecem. E qual é a desvantagem? A desvantagem é que quando você está olhando para o horizonte, você não vê o chão e você vai cair. Você vai pisar no buraco, vai tropeçar. Então você vai errar muito mais. Porque você aceita sem muito critério. Quando você aceita sem critério, a chance de você ter aceitado uma mentira é muito grande. Não é? Então, não dá para a gente confiar só nessa pessoa que é o crente. Aquele que acredita e pronto. Não é? Esse aí tem o tipo de fé que a minha professora de catecismo falava. Eu te dou um pacote pronto e você tem que aceitar. Se você não aceitar, você não faz parte da nossa turma. Não é? Se você não aceitar do jeito que eu estou te falando, põe isso daqui para fora. Então, para eu fazer parte da turminha, para poder usar a camiseta, eu preciso aceitar um pacote de ideias que eu não posso discutir. Mesmo que aquilo me pareça absurdo no primeiro momento. E eu vou defender aquilo com unhas e dentes até a morte. Até a morte. Nós estamos vivendo um momento assim no nosso país. E a neurofisiologia explica. Vocês sabem que enganar uma pessoa é muito mais fácil
de que provar para ela que ela foi enganada. Vocês sabiam disso? Quando eu vou enganar uma pessoa, vou ensinar uma coisa para ela, vou dar uma esperança para ela cria um circuito neuronal. Para eu convencer ela que aquilo era mentira, ela precisa resetar o cérebro dela. Isso é muito, muito, muito difícil. Geralmente você precisa de um grande trauma emocional ou precisa de uma experiência muito drástica para você resetar o seu cérebro. Então, disseram para você que sabão é queijo, você está comendo sabão, soltando o bolho e dizendo que é queijo. E se alguém disser para você que é queijo, você fica bravo. Você fala, nunca vi um queijo na vida, a gente está comendo um aqui e você não sabe o que é isso. Né? Então, isso faz parte dessa nossa visão muito limitada da verdade. A gente projeta o que a gente quer, não é? A gente faz isso com as pessoas que a gente ama. A gente projeta nos filhos ideias de uma personalidade que não existe, só existe na nossa cabeça. Essas são as nossas expectativas, né? E eles vão ser quem eles são. E às vezes a gente vai se decepcionar. Não porque eles são ruins, porque eles são diferentes do que a gente imaginou que eles seriam, né? Então, esse que é o mais crente, ele tem essa dificuldade, não dá para confiar nele. Por outro lado, o cientista é o chato desconfiado. É aquele cara que não olha para o horizonte nunca, ele olha para baixo. Ele olha o pé dele, ele quer saber cada centímetro do chão que ele vai pisar, se é seguro, se ele pode pisar, se não tem desnível, se não está mole, se ele não vai atolar o pé, se não vai escorregar. Ele quer saber tudo, então ele vai, ele experimenta, põe o pé, tira, olha de novo, põe de novo. Aí, como se não bastasse, ele fala, acho que dá para pisar. Aí ele chama os amigos. Ei pessoal, estou achando que dá para pisar, o que vocês acham? Aí o outro vai, pisa também. A hora que está todo mundo cansado de pisar, então vamos considerar isso verdade? Vamos. Aí eles vão lá, todo mundo dá um passo. Mesmo assim, se alguém, depois de 20 anos, falar assim, olha, sabe aquele passo que nós demos lá atrás? Eu fui olhar a pegada, talvez. Aí todo mundo fala, oh meu Deus, então vamos desmontar todo, vamos começar tudo de novo. Aí vai todo mundo lá para trás, para dar o primeiro passo de novo. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que a chance de erro é mínima. Eles vão e testam e retestam, e testam e retestam, e testam e retestam até ter certeza. E se depois eles se convencerem que tem certeza, eles acharem que não era, eles voltam atrás e começam de novo. Não tem problema. Qual é a desvantagem? É que eles vão devagar, quase parando. Ou parado, quase andando. São as duas velocidades. E aí o que acontece? Você precisa, como eles não olham a panorâmica, eles olham o detalhe, eles acabam caindo em armadilhas. Eu vou contar uma história para vocês de uma vez que eu tive num congresso na Alemanha e que tinha uma professora de neurociência da Universidade de Berlim que ia falar sobre os circuitos neuronais e a consciência. Eu estava doido para assistir a palestra dela. Fui lá, coloquei o meu fonezinho de ouvido, que obviamente ela falava em alemão, eu não entendo nada, né? Eu só entendo as aftas Arden ou Doin, que não é muito útil. E aí ela foi contando sobre as experiências dela. E aí ela falando sobre os circuitos neuronais, falando sobre a fisiologia dos circuitos neuronais, falando sobre as sinapses, falando sobre a distribuição dentro do cérebro e falando um monte de coisa que eu já sabia, um monte de coisa que eu não sabia, eu todo empolgado, falando quando é que essa mulher vai chegar na consciência, quando é que ela vai chegar na consciência. Aí faltava 5 minutos para terminar a palestra, ela veio, então chegamos à conclusão de que a consciência não existe. Eu só não xinguei ela porque eu não sabia nenhum palavrão em alemão, porque eu achei aquilo horrível, mas eu fiquei quieto, quem sou eu, né? Fiquei bem quieto. Na mesa redonda, ela cometeu o grave erro de falar mal da doutora Evênia. Aí eu me queimei, fiquei bravo. Aí eu pedi a palavra e fiz uma pergunta para ela. Doutora, eu queria que a senhora me dissesse qual consciência concluiu que consciência não existe. Ela ficou olhando para minha cara assim. E aí eu dei a minha versão da coisa. Quer dizer, quando ela resolveu estudar a biologia, ela foi para um prédio enorme, escrito biologia. O prédio era azul, tinha algumas janelas brancas. E ela entrou dentro do prédio. No saguão inicial, ela viu várias portas. Uma das portas estava escrito fisiologia. Ela se encantou por aquilo e entrou. Quando ela entrou, ela se deu em um outro hall que tinha assim, neurofisiologia.
E ela falou, é aqui que eu vou entrar. E entrou na neurofisiologia. Aí tinha um armário dentro da neurofisiologia. E dentro desse armário tinha uma gaveta, chamava circuitos neuronais. Ela abriu essa gaveta e passou 40 anos olhando para dentro da gaveta. O prédio mudou de cor, eles fizeram, aumentou, já não é mais azul, pintaram de laranja, puseram mais portas. Dentro da sala onde ela está, fizeram outro armário, tem mais gavetas. E ela não se deu conta, porque ela estava olhando para dentro da gaveta dela. E aí ela não acha a resposta na gaveta, a resposta não existe. Ou seja, consciência não existe porque eu não achei dentro da minha gavetinha. E eu tive a cara de pau de falar isso para ela, eu estava com tanta raiva na hora. E como ela é uma cientista, ela não se doeu não. Ela perguntou se ela podia mandar uns 2 pós-graduandos dela para trabalhar no meu laboratório. Eu falei, doutora, a senhora não conhece o Brasil, né? O meu laboratório é aqui, a minha cabeça não cabe mais ninguém, já está cheio, está ocupado. Então você veja como o cientista funciona. Ele está olhando só para o pé dele, está olhando para a gavetinha dele. Ele precisa sair da casa de vez em quando para perceber. Quem fez isso foi o Dr. Bruce Lipton. Quem já leu A Biologia da Crença, ele conta exatamente isso. Num determinado momento, ele saiu de dentro do laboratório onde ele estava estudando clonagem. E ele saiu e foi ensinar biologia. Quando ele foi ensinar biologia, ele percebeu que a biologia tinha mudado completamente. Que o prédio já não era daquela cor, que tudo era diferente, tudo era novo. E ele passou a vida toda dele estudando aquele detalhe, aquela pergunta, aquela vírgula. Não é? Eu quase convulsionei com a minha tese de doutorado, porque eu fiquei 6 anos para responder uma pergunta. Eu fiquei 6 anos operando ratinho para responder uma pergunta. Eu digo que quando eu chegar lá, vai ter um umbral dos ratinhos, eu estou lascado lá. Eu matei 400 e poucos ratinhos para poder chegar à resposta do que eu queria da minha pergunta. Então, o cientista não pode ser um cara ansioso. Ele é um cara teimoso. Ele é um cara tenaz. Aí olha só a situação que nós estamos. O outro que vai muito rápido, tropeça e erra o caminho. O outro que sabe o caminho, ou que vai descobrir o caminho, vai devagar demais. Como é que a gente resolve essa parada? Com a filosofia. O filósofo, ele é um cara que consegue olhar o horizonte, mas ele olha para o chão antes de dar o passo. Ele observa, ele imagina, ele ousa, mas ele usa a razão. Então, ele experimenta junto com o crente, mas ele racionaliza e oferece a hipótese para o cientista. E aí eles vão andando juntos, o filósofo vai puxando pela roupa o crente e vai tracionando, o cientista, para que a gente consiga avançar. Então, dessas 3 formas de conhecimento, desses 3 caminhos de conhecimento, ciência, filosofia e religião, eu estava com isso na minha cabeça a primeira vez que eu fui a Paris, e eu estava lá no Museu do Rodin. E eu vi essa estátua, chama Os Sombras, as 3 sombras do Rodin. E eu passando assim, depois me falaram que é isso mesmo, mas na hora eu não sabia. Eu olhei e estava escrito lá que era uma experiência que ele fez, é a mesma estátua. Ele fez uma estátua de um homem olhando e apontando. E ele repetiu essa estátua 3 vezes e juntou as 3. Eu não sei se vocês podem perceber que os 3 estão apontando para a mesma posição, para o mesmo lugar. Mas são 3 indivíduos diferentes. E eu imaginei, ciência, filosofia e religião. Está todo mundo buscando a verdade. Eles estão apontando para o mesmo caminho. Então, pouco importa de onde você venha. Se você vai chegar no mesmo lugar, uma hora você vai se encontrar. Não é? Se você está vindo da estrada A, estrada B, estrada C, mas se as 3 estradas vão dar na mesma cidade, seja lá qual for a estrada que você pegar, vai chegar uma hora que você vai encontrar os outros 2 que estão vindo pelas estradas diferentes. E se acontecer, de antes de você chegar na cidade, as 3 estradas se fundirem em uma única estrada, essa estrada vai ser qual? A B ou a C? Não é? Se as 3 estradas viraram uma única estrada, como é que você vai chamar essa estrada? Você vai dizer que a soma das 3 é uma outra estrada, é a estrada D. Não é? Vocês já pararam para pensar nisso? A verdade é que nós estamos neste momento, porque quando
foi necessário separar a parte que vai estudar a matéria da parte que vai estudar espírito, isso trouxe uma desenvoltura muito grande para o conhecimento científico. E a gente conseguiu avançar demais no conhecimento da matéria. Só que agora é um momento em que, como disse Einstein, o materialismo vai acabar por falta de matéria, né? Quer dizer, você vai lá no colisor de hadrons, lá no CERN, e você pergunta lá para o diretor do CERN qual a subpartícula que eles estão procurando. Quando eles fazem aquele acelerador de partículas lá, que eles jogam a partícula num anteparo para disseminar várias outras subpartículas, ele vai te dizer o seguinte, que eles estão estudando o nada que existe entre as partículas. Ou seja, não tem mais matéria para estudar. O Arismar acabou de falar isso aqui, o 0,1% nós já fizemos, só falta o resto. Não é? Só falta o resto, 0,1 a gente já sabe. Então o que está acontecendo? Está chegando um momento em que nós estamos precisando reunir de novo essas três forças. E andando um pouquinho mais lá no museu, eu me deparei com um pensador. Vocês sabem que eu sempre achei muito esquisito isso. O que o cara está fazendo pelado, sentado numa pedra com a mão no queixo, né? Eu sempre tive essa curiosidade. E uma vez, assistindo uma palestra da doutora Evênia, ela interpretou essa estátua. É um homem forte, com todo o poder físico, absolutamente subjugado à sua mente. Ou seja, o intelecto subjugando completamente a força animal, a força física. Não é? É por isso que a gente chama o nosso corpo, as partes do nosso corpo, de órgãos. Organon é a ferramenta, não é? É algo que você usa para trabalhar. Ele não tem vontade própria, ele é apenas um instrumento. E quem é que manda? O intelecto. O intelecto. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rodin, ele trabalhou várias das suas estátuas para terminar uma grande obra. A grande obra do Rodin foi A Porta do Inferno, que é essa daqui. Então, a Porta do Inferno, o significado da Porta do Inferno é todas as misérias humanas. Isso representava, né, o inferno de Dante. Então, se você andar lá pelo museu, você vai ver várias estátuas, são todas tragédias. Isso que me incomodou um pouco, sabe? Tem um astral bem estranho. Então, o homem que canibalizou os filhos, todas as tragédias humanas. E se você for ver a Porta do Inferno, você vai perceber o seguinte: aqui não dá para ver nessa imagem, mas aqui, cada um desses relevos é uma das estátuas que estão distribuídas pelo museu, e em tamanho grande, e que representam todas as misérias humanas, todas as misérias. Agora eu quero que vocês vejam o seguinte: vocês estão reconhecendo aqui, ó, quem são esses daqui? As três sombras. Estão apontando para onde? O pensador. E abaixo do pensador estão todas as misérias humanas, né? Então eu pensei assim: nossa, se o Rodin não pensou nisso, ele devia ter pensado, porque ficou legal pra caramba, não é? Ciência, filosofia e religião, buscando a verdade encontrada dentro do intelecto humano, que supera todas as suas misérias através do conhecimento e do desenvolvimento. Então a gente fica com esses três caminhos, a gente fica com essas três possibilidades, esse tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. E é o que o Espiritismo nos oferece. Você sabe que quando eu reencontrei o Espiritismo nessa encarnação, eu reencontrei pela ciência. Muito antes de eu entrar no centro espírita, eu já frequentava a Associação Médico Espírita lá de Santos. A primeira vez que eu entrei no centro espírita foi para fazer uma palestra sobre a glândula pineal, né? E então eu posso dizer que eu entrei pela porta da ciência. Mas uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no Espiritismo é que o Espiritismo não era ciência simplesmente. E eu descobri também que ele não era uma religião qualquer.
E eu percebi que falar que é filosofia é pouco. Então o que é o Espiritismo? É ciência, filosofia ou religião? Ou é os três juntos? Nenhum nem outro. Se eu disser que o Espiritismo é os três juntos, eu estou menosprezando o Espiritismo. O Espiritismo é a estrada que se juntou. Não é mais a estrada A, nem a B, nem a C, é outra estrada. Mas ela é tão revolucionária, ela é tão inovadora, que nem nós, espíritas, conseguimos entender. E aí o cara fica discutindo, né? Os caras vão falar de ciência, eu quero ouvir de espiritismo. Hã? Como assim? Ah, mas o cara, eu não gosto porque eles falam muito de Jesus. Hã? Como assim? Não, o cara fica filosofando lá. Tudo isso é espiritismo. E se você tirar, é igual o banquinho que tem 3 pés. Vocês já viram o banquinho com 3 pés? Com 4 você ainda consegue sentar. Se você souber qual pé que está faltando, é só você não jogar o corpo para lá que você não cai. Mas um banquinho com 3 pés não fica em pé sem um pé. Precisa os 3 para você sentar. E é isso que é o Espiritismo. É uma proposta absolutamente revolucionária e inovadora. E não é só na Gênese que ele coloca isso. Em toda a obra espírita está isso colocado. Porque ele vem falar de uma fé que não é a fé que tem que ser aceita. Ao contrário. Se você for no dicionário, você vai encontrar que fé é convicção íntima. Convicção íntima é sua. Ninguém pode te fazer acreditar em alguma coisa que você não queira acreditar, ou que você não acredite, que você tem algum motivo para não acreditar. A fé é uma construção de cada um. As pessoas podem te enganar por um tempo, mas não o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que você vai perceber que aquilo está errado. Eu ia na igreja católica, porque minha mãe ia, meu pai ia, eu fiz primeira comunhão, mas o padre falava umas coisas, eu pensava comigo assim, mas será? Mas eu falava alguma coisa de jeito nenhum, tinha medo da minha mãe ficar ofendida, a professora disse que eu ia para o inferno se eu desconfiasse, então eu não sei, vamos jogar com as possibilidades, vai que ela está certa, eu não queria ir para o inferno. Agora eu sei que não existe inferno, mas tem muito espírita que fala, não tem inferno, mas tem umbral. Eu sei que não tem demônio. Aí o espírita fala assim para mim, claro que não tem demônio, mas tem obsessor. Então tem gente que só mudou a versão, tá ainda rodando o mesmo filme com, mudou Guerra nas Estrelas, nova geração, quer dizer, ele só mudou os nomes, mas está usando o mesmo padrão. É difícil para a gente entender isso, mas isso é muito importante que a gente perceba, que é um novo conceito de busca da verdade, e é um conceito completo. Ele não precisa se preocupar com o crente que vai muito adiante. Tem também. Tem aquele cara que acredita em tudo. Botou no Facebook é verdade. Mas eu vi no Facebook, não, mas era boato. Tem o que não acredita em nada, tudo é boato. Tudo é boato. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você precisa racionalizar, você precisa colocar na balança, mas sem ter medo de ousar, sem ter medo de ir adiante. E a gente está com uma obra tão preciosa nas mãos, o legado que Chico Xavier deixou para a gente nem ainda passou perto de desvendar. Nem passou perto de desvendar. Com um parágrafo do Evolução em 2 Mundos, eu escrevi um capítulo de livro. Com 3 capítulos do livro do André Luiz, eu, a doutora Irvênia e o Sérgio Lopes escrevemos um livro de 600 páginas, O Cérebro, Trio e Serviço do Espírito. O que nós fizemos? Nós pegamos o que o André Luiz falou, fomos na literatura científica e descobrimos que ele estava certo há 70 anos atrás. Ele já estava falando coisas que hoje nós descobrimos que é verdade, que naquela época parecia ficção científica. Você já leu O Nosso Lar de novo? Experimenta. Quando eu li a primeira vez, faz 22 anos, eu falei, nossa, que viagem. Hoje em dia, a internet, TV de LED, está tudo lá. Imagina como está o nosso lar hoje lá. Deve estar legal pra caramba, A única coisa que o Jornada nas Estrelas tinha, que a gente ainda não tem, é o teletransporte.
tô louco para aparecer logo. Aí a gente para de ter que pegar avião, né, Elisma? Eu cheguei todo estressado aqui que nem ia dar tempo de vir na palestra. Mas se você imagina, se você fizer um teletransporte, você se materializa lá no Campo Grande e materializa no palco aqui, tá tudo certo. Nós vamos chegar lá. Porque eles tinham o Capitão Kirk tinha aquele celularzinho, sabe, que ele abria e fazia, sabe? Aquele celularzinho dele não tinha nem vídeo chamada, ele não podia ver a cara. Hoje a gente vê, né? Então a gente está bem mais na frente. E aí, dentro desse aspecto, a gente tem todo esse conteúdo para a gente analisar e contextualizar, que é o conteúdo da obra do Chico Xavier. Então, o grande elo entre ciência e religião, eu nem acho que é a Gênese. Eu acho que é o Evangelho. Porque foi a primeira vez em que se colocou o pensamento cristão em bases racionais bem sólidas. Primeira vez não, a segunda. A segunda vez, porque a primeira vez foi Jesus. Só que a gente não tinha nem capacidade de entender. A gente estava viajando na maionese. Ele estava falando uma coisa aqui. E olha que ele se esforçou, hein? Mas pensa bem, você dá uma mensagem que dura mais de 2000 anos, não é brincadeira, né? Mais de 2000 anos. Por que não mudou? Porque é verdade. Verdade é única e imutável. Então, se você quiser saber se uma coisa é divina, é produzida por Deus, ela é eterna e imutável. Se você quiser saber se é cocriação do universo, se é feita por outras inteligências, ela tem começo, meio e fim. Por isso que a gente sabe que o nosso planeta não foi criado por Deus. Por isso que a gente sabe que nosso corpo não foi criado por Deus. Ah, então eu não acredito em Deus? Acredito. Mas é assim, Deus é causa primária de todas as coisas. Então, se eu falar que esse prédio foi criado por Deus, não está errado. Mas ele não foi a causa imediata. A causa imediata foi o engenheiro, o arquiteto, os pedreiros, os trabalhadores. Eles foram a causa imediata do prédio. A causa imediata do seu corpo é o seu espírito. Então, se você nasceu com algum problema que você não gostou, vai reclamar com você mesmo, porque não adianta você xingar Deus, porque ele não tem nada com isso. Ele colocou as regras, você fez do seu jeito, não é? Então nós somos responsáveis por nós, pelo nosso destino, pelos nossos caminhos, e é isso que o Espiritismo vem nos falar, não é? E ele faz esse elo entre a ciência e a religião porque ele traz essa conexão de uma maneira bastante forte, bastante consistente. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um objetivo maior de uma reflexão moral. Ele está pedindo que a gente olhe mais para dentro da gente, menos para fora. Olha, há quanto tempo que Jesus está pedindo isso para a gente? Quanto tempo? E a gente não faz ainda. Eu fiz outro dia um teste comigo mesmo. Eu falei assim, eu vou ver quantos dias eu consigo ficar sem falar mal de alguém. Vocês já tentaram fazer isso? Então, meu recorde foi 1 hora. 1 hora. Aí chega alguém do seu lado, aí fala assim, ah, você tá bom? Oh, tô ótimo, tá tudo bem, tudo. Você viu o Joãozinho? Você fala, ai meu Deus, não vou falar nada. Ah, vi. Ele tá bom, né? Tá ótimo. Então, mas você viu o que ele falou outro dia, aquele negócio? Pois é, eu não ia falar, sabe? Mas é impressionante. É impressionante. Não dá para não comer igual bis, né? Você morde um, você tem que comer um, aí você olha, aí você só vai parar na hora que acabar a caixinha. Quando você fala mal de todo mundo que você conhece, você para de comer. É a mesma coisa. Então, como é difícil, não é uma coisa simples, não é? Então, essa reflexão moral que Jesus pediu para a gente, que está no Evangelho, ela é muito desafiadora para a gente, porque a gente não está acostumado com isso. E é uma obra que reúne as orientações de conduta humana, tanto para o nosso crescimento real das nossas consciências. Então, essa coisa da gente não ter mais matéria para estudar é um grande marco na nossa vida. Porque, não sei se vocês já repararam, é a minha opinião, por que aumentou tanto a incidência de suicídio no mundo, inclusive entre nós no Brasil? Por quê? Vocês já ouviram falar do Fraternidade Sem Fronteiras? Procura na internet, vocês vão ficar maravilhados, não é? Com o que eles fazem lá. Eles foram para Moçambique, agora estão em Madagascar.
Você sabe que é uma criança que cresceu e chegou aos 7 anos sem nunca ter tirado a roupa? Ela nunca tomou banho, 7 anos, e ela cresceu dentro da roupa. Assim, você conhece o Joãozinho? Não, aquele da camiseta amarela. Ah, sei. Porque o que caracterizava ele era a camiseta. Quando chegaram lá, tiveram que cortar a roupa dele, porque não saía. Ele cresceu dentro da roupa. Olha o nível da miséria. Sabe qual é o índice de suicídio lá? 0. Por quê? Não dá tempo de se matar, você está lutando para ficar vivo. E a gente corre atrás da matéria e de repente a matéria está ali. Todo mundo tem o seu celular, todo mundo tem as suas coisas. Aquela miséria absoluta não existe mais aqui entre nós. Existem alguns rincões bem isolados do Brasil, mas a maior parte de nós não está, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, não está mais correndo atrás do pão, não está mais correndo atrás da manteiga. A gente está atrás da geleia. A gente quer o mais, o plus. E quando você consegue o plus, aquilo te agrada, te satisfaz por um período muito curto de tempo. Vocês já pararam para pensar por que o cara não parou de roubar depois dos 4 trilhões de dólares? Ele nem vai conseguir gastar. Por que ele se arriscou e continuou roubando? Porque ele está atrás da felicidade, só que no lugar errado, na coisa efêmera. Aí a vida dele perde sentido e ele dá um tiro na cabeça. Então esse momento em que a gente não precisa mais correr atrás do pão nem da manteiga, é o momento em que a gente tem que pensar que a geleia não vai fazer a gente feliz. A gente tem que pensar que o que eu sinto, o significado que eu dou para a minha vida é que vai me fazer ser uma pessoa feliz ou não. É o que me faz levantar de manhã, o que me move, que diz para mim que vale a pena eu estar vivo, estar encarnado, que me traz algum significado. E isso nunca é material, é sempre espiritual. Então, no mundo material, em que a matéria é supervalorizada, o espírito é desvalorizado, quando todo mundo tem a matéria, as pessoas perdem o sentido da vida delas. Elas não sabem mais o que elas querem, para que elas estão vivas. E aí o que acontece? A gente precisa resgatar essas pessoas, mostrando para elas, olha, não adianta você ter um carro novo, não adianta você estar numa casa chique, você tem que estar bem com você mesmo, é isso que vai fazer você feliz, porque senão não tinha gente feliz em favela, e tem, e não tinha gente infeliz em mansão, e tem. Aliás, quanto mais rico, mais deprimido. Por quê? Porque ele já ganhou um monte de coisa, já conquistou um monte de coisa material e ainda assim ele não conseguiu se sentir bem. O pobre ainda tem esperança que se um dia ele conseguir morar na mansão, ele vai ser rico, então ele vai ser feliz. Então ele ainda tem essa ilusão. Tem uns que desistem, vão dar o tiro na cabeça, tem outro que fala assim, não vou, eu vou conseguir a mansão. Só que se ele chegar na mansão e ele perceber que isso não fez nada para ele, não trouxe nenhuma vantagem para ele, ele vai deprimir também. Então esse é o momento em que nós estamos vivendo, e o Espiritismo, como a terceira revelação, ele vem dizer isso para a gente. A matéria é um veículo, é um instrumento, o seu corpo é um órgão, ele é um intermediário, você é o Espírito, e você, para ver a verdade, para descobrir a verdade, você precisa trilhar esses caminhos juntos, ou então opta pelo Espiritismo. É o texto que vai te revelar as verdades verdadeiras, como se diz, não é? Não aquela verdade que você atribuiu verdade àquilo, que aquilo representa o seu desejo e não a verdade, né? E aí ele vai mostrar um caminho que leva à harmonia, tanto interna quanto externa, porque se você está bem com você mesmo, você está bem com os outros. Isso também é outra coisa. Eu não sei se vocês já repararam, você pega um ambiente caótico, vai ter o cara que está perdido, andando de um lado para o outro, gritando, reclamando, xingando, e vai ter o que está quietinho, trabalhando e resolvendo os problemas. Não é assim? Recentemente eu coloquei uma charge no meu Facebook, que eu vou muito pouco lá, mas às vezes eu acho interessante dar uma olhadinha, quando eu estou esperando o avião, essas coisas. Aí tinha um cara lá gritando lá, eu estou muito bravo. Aí o outro fala assim, calma, eu já tenho a solução. Ele fala, eu não quero a solução, eu quero ficar bravo. Não é? Quantas vezes a gente faz isso?
né? Quantas vezes a gente está querendo mais é ficar bravo mesmo. Então, essa harmonia interna ela vai levar obrigatoriamente à harmonia externa. E aí não tem postura dúbia, né? Porque, como eu disse, a verdade é única. E as coisas dogmáticas vão caindo, né? As coisas que são questionáveis, elas com o tempo elas vão se desgastando. As mentiras se desgastam, elas não sobrevivem. Minha avó já dizia que mentira tem perna curta, né? É uma grande verdade. E Kardec, ele escolheu, não sei se vocês já repararam isso, ele não pegou tudo do Evangelho. Ele pegou pontos específicos que traziam os pontos principais que a gente precisa entender, e ele não colocou nada que tenha discussão ou possibilidade de uma dupla interpretação. Ele foi bem objetivo. E aí eu trouxe esse texto que foi psicografado pelo Roberto Lúcio, que é vice-presidente da AME Brasil, lá de Minas Gerais, e o Espírito Carlos falando sobre o Evangelho, eu achei oportuno. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manancial de preceitos morais que regem o universo, ou seja, a verdade, né? E dá exemplificação viva através da postura do Cristo, dos posicionamentos e ações que a criatura deve assumir para a sua renovação pessoal e para a conquista da felicidade. Apesar que eu tenho para mim que felicidade não é um lugar em que eu vou chegar. A felicidade é o caminho que eu escolho para chegar onde eu tenho que chegar. Eu posso ser feliz ou infeliz por opção e é agora, já, nesse minuto. Então, por mais que eu esteja passando por dificuldades, se eu escolher o otimismo, eu vou ser feliz, porque eu vou estar trilhando o caminho da felicidade. E tem o hard, né? Ó dia, ó azar, ó mês, ó ano. Esse daí escolher o caminho da dificuldade, ele vai estar sempre infeliz. Pode estar sol, putz, está muito quente, aí está chovendo, nossa, não para de chover. E assim vai, né? Então essa é uma opção, não é uma condição, na minha opinião. E ele continua: o espírita que se propõe a viver com seriedade o seu caminhar para o aperfeiçoamento espiritual não tem como prescindir do estudo desta obra. E eu aplicaria para toda a obra de Kardec, né? Não dá para a gente... Hoje em dia, antigamente, teve pessoal que viveu uma época em que você fazia uma reunião mediúnica, baixava a polícia e levava todo mundo preso. Você era espírita, você era underground, você era um desviado. E hoje em dia, não. Hoje em dia, depois que o IBGE descobriu que nós somos a terceira religião, maior grupamento religioso do Brasil, né? Fazendo a observação de que eu acho que nós não somos apenas uma religião, mas tudo bem. Que nós somos os que mais estudaram e os que têm melhor poder aquisitivo, então você quer ficar na turma dos ricos e inteligentes, né? Então você quer ser espírita também. Aí você vai no cinema, assiste O Nosso Lar, as Mães de Chico Xavier, compra uma camiseta, Chico é amor, e vira espírita. E eu vi uma coisa que eu achei que eu não queria ver na minha vida: espírita não praticante. Né? Então, pelo amor de Deus, né, pessoal, toma cuidado, né? O espiritismo, ele te pede que você assuma as rédeas da sua vida, e ele te mostra quais são os instrumentos para fazer isso. E a gente só vai pegar se a gente estudar, né? E a obra está aí. Por isso o Espírito de verdade nos recomenda: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Eu acho que nós não chegamos lá ainda. Eu, particularmente, me sinto absolutamente incapaz de amar. Quando os meus filhos nasceram, eu achei que eu finalmente tinha aprendido o que é amor incondicional. Quando eles ficaram adolescentes, eu descobri que não tinha aprendido ainda. Então não adianta, a gente não sabe amar ainda, nós estamos no caminho do aprendizado. E aí ele fala assim: instruí-vos. Este é o segundo. Eu tenho para mim que a instrução vai me instrumentalizar, e aí a palavra é a mesma de propósito, para que eu consiga aprender o amor incondicional. Não é? Eu sinto o amor do Cristo, eu sinto o amor divino, mas eu não sei de onde ele vem, eu não consigo identificá-lo e eu não consigo reproduzi-lo. Nós estamos recém saindo das fraldas como espíritos. Nós ainda estamos aprendendo a nos
soltarmos, a percebermos que a nossa felicidade não depende do nosso prazer pessoal, da nossa satisfação pessoal, mas que ela depende do prazer e da satisfação que eu posso dar para o outro. E a gente vai descobrindo isso bem aos poucos, com alguma dificuldade. E aí ele fala, neste ano, e ele falou isso há 3 anos atrás, quando foi os 150 anos do Evangelho, neste ano no qual se relembra o surgimento do livro e da sua importância espiritual, na busca de homenageá-lo, é fundamental que todos caminhem fazendo dele o tratado para nossas vidas. Então, quando o Kardec recomenda o Evangelho no Lar, que ele pede para a gente lendo o Evangelho, e tem gente que gosta de ler um por um, depois começar a ler de novo, tem gente que abre aleatoriamente, tanto faz. O importante é a gente estar constantemente lendo esse livro, porque ele é quântico. Você fecha ele, você abre, lê a mesma lição de novo, ela mudou. Ela sempre te traz alguma coisa nova, porque você está mudando, a sua cabeça está mudando, as suas experiências estão mudando. Então eu vou encerrar falando o que eu falo para mim mesmo quando eu estou em prece. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós não ficamos na praça à toa. A gente estava sedento pelo trabalho. Eu estava lendo um livro outro dia e o espírito, agora eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho, Karma Schutel fez um estudo antropológico sobre esses espíritos espíritas. E ele descobriu que nós, espíritas, somos aquelas almas que já se identificaram com o Cristo há mais de 2000 anos. Só que a gente nunca conseguiu pôr em prática o que ele nos ensinou. E dessa vez eles deram a faca e o queijo na nossa mão. Gente, olha o tamanho da responsabilidade. Não dá para errar agora. Então, nós somos os trabalhadores da última hora, porque faz o dia inteiro a gente estava esperando, querendo fazer parte. Mas agora, na última hora, é que nós fomos realmente convidados para trabalhar. Então, nós temos a responsabilidade de construir uma nova era. Todo mundo está falando da transição planetária. Mas a transição planetária, ela não vai vir das catástrofes. A catástrofe pode vir e a gente continuar do mesmo jeito. A transição vem da nossa transição, de nós espíritos. Percebemos que as nossas necessidades não são materiais. E a ferramenta que nós recebemos do Mestre é o Espiritismo. Ele transmitiu isso através de Kardec. E agora a nossa chance, né? É agora ou nunca. Minha mãe, quando eu comecei com o Espiritismo, ela é católica, ela falou assim: filho, quando eu estava grávida de você, eu fui numa cartomante, e a cartomante falou que você ia usar branco. Eu podia ser pai de santo, mas eu sou médico, né? Eu usei branco um bom tempo. E que essa era a minha última encarnação nesse planeta. Eu falei: mãe, má notícia. Agora que o planeta vai ficar bom, né? Então eu estou correndo atrás para merecer continuar aqui. E eu recebi a faca e o queijo, assim como vocês. Quem sabe a gente faz alguma coisa melhor do que das últimas vezes. Muito obrigado.